Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórum C. E hoje a gente vai dar uma sequência aqui ao nosso projeto de gestão de mão de obra de uma empresa de manutenção, tá? Então esse projeto já está ficando bem grande, ele vai ser grande mesmo, ele é um projeto bastante completo, com muita coisa aqui que dá para você entender como fazer uma estrutura bem legal de trabalho com um nível de apresentação muito profissional e que vai fazer diferença aí na hora de você vender um projeto, de você entregar um projeto dentro da sua empresa e tudo mais, tá? Uma coisa interessante a gente está rodando aqui em paralelo, um outro projeto, uma outra playlist aqui que fala sobre uma planilha de gestão financeira, que também é um projeto grande e é interessante você ver duas estratégias de programação muito diferentes, tá? Então esse projeto aqui a gente está fazendo uma programação mais raiz, né? Então ali onde a gente está realmente fazendo todas as linhas de programa, e lá no outro projeto a gente está fazendo uma programação um pouco mais inteligente, né? Um pouco mais moderna, onde a gente está utilizando uma biblioteca já pronta, que a gente também ensinou a fazer aqui, que é lá o código mágico de VBA que a gente chamou aqui, né? Então a gente criou essa estratégia para você ver a diferença, né? Então são dois projetos grandes, são dois projetos aí bastante complexos, digamos assim, com bastante coisa para se fazer, mas com estratégias diferentes, e é bacana você comparar as duas estratégias para você começar a perceber o que faz mais sentido, o que tem mais a ver com o seu estilo de programação. Tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Lembrando, essa é a aula 21 desse projeto já, então se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você entender tudo que a gente fez. A gente saiu aqui do rascunho, a gente saiu aqui do escopo do projeto até em um projeto que já está ficando bem legal, tá? Então a gente fez essa homepage, a gente tem o botãozinho de acessar sistema, onde a gente vai ter aqui, olha, essas janelinhas. A gente está trabalhando aqui na janela de funcionários. Dentro da janela de funcionários, a gente está trabalhando aqui na janela de gestão de férias, né? Onde a gente vai cadastrar ali as nossas folgas e tudo mais. A gente tem aqui outros botões que ainda não foram trabalhados, tá? Então o que a gente vai fazer, galera? Hoje a gente vai mexer aqui com essas férias, para que quando a gente clique nos botõezinhos de salvar, de limpar e de excluir, a gente consiga começar a ter informações sendo escritas lá no Excel, né? Onde que isso vai acontecer? Aqui a gente tem, olha, folgas, a gente já criou isso daqui, e a gente já tem, olha, o funcionário, o tipo de folga, data de início, data de fim, as observações. Então, para a gente poder montar essa estratégia, para a gente poder fazer essas mecânicas funcionarem, tudo que a gente vai precisar fazer é justamente a gente ter o preenchimento daqueles dados que estão lá no user form, né, nas caixinhas do nosso user form, para cá, tá? Então como que faz isso? Vamos vir para cá, vou rodar aqui mais uma vez só para você ter uma noção de como ficou essas caixinhas, tá? Então se eu vier aqui, olha, em funcionários, lá em folga, você vai perceber que aqui, olha, a gente já colocou os funcionários aqui, tá? Então a pessoa vai selecionar um funcionário, a pessoa vai selecionar o tipo de folga, tá? E aqui vai ter uma diferencinha, né? Porque se a pessoa colocar aqui, olha, uma folga que não existe, quando ela sai, ele pergunta se você quer salvar aquele tipo de folga ou não, tá? Isso é bacana aqui pra gente, ok? E se, por exemplo, né, se a pessoa colocar aqui, olha, uma folga teste, por exemplo, tá? E ela cadastrar essa folga teste, ela já vai aparecer aqui como uma opção. Se ela selecionar aqui, a gente vai precisar de um jeito para a pessoa poder excluir essa folga teste, né? Para poder remover essa folga teste, tá? Então a gente vai começar, o primeiro passo que a gente vai fazer hoje vai ser fazer essa mecânica para a pessoa conseguir tirar ali alguma coisa que ela não quer mais aqui no tipo de folga, tá? Então isso é importante. Depois, né, a gente tem aqui uma mecânica que a gente fez que é bem legal. Vou até tirar aqui as informações, olha. Quando você clica nas caixinhas de texto de data, né, ele vai colocar a data de hoje já, porque muitas vezes, né, a data de hoje ali é interessante para você. Se você apertar delete, ele apaga, e daí a pessoa pode preencher ali a informação que ela quiser. E assim fica bem interessante para a pessoa poder trabalhar. E aqui o campinho de observações que vai lá para o seu campo, tá? Então percebe que todas as caixinhas já estão funcionando, tem só um detalhezinho aqui para a gente melhorar na tipo folga, e depois a gente já vai para os botões, tá? Então vamos lá para o VBA. Vou vir aqui, olha, no tipo folga, vou vir no evento exit, tá? Da tipo folga, é aqui que ele faz a verificação para escrever esses dados. Mas como que eu quero que ele exclua a informação? Eu quero que ele exclua a partir do momento que a pessoa aperta delete, tá? Então o delete vai ser a informação que eu vou utilizar, né, o botão delete, para perguntar para a pessoa, olha, você tem certeza que você quer excluir a folga do tipo X, né? Como que eu vou fazer isso? Para capturar o delete, eu vou usar o evento keydown, tá? Dessa caixinha. Então eu vou vir nele aqui. O delete, galera, ele é o código, né? O key code, que é o código de tecla 46, tá? Se você não souber qual é o código, você vai fazer isso aqui, ó. Message box, só colocar maiúsculo por mania, message box,
E aí você pode colocar aqui, olha, key code, ok? Se você fizer isso e rodar o projeto, vai lá na caixinha que você colocou aquele código, no meu caso foi essa daqui, e aperta a tecla que você quer, olha. Então eu apertei o delete, ele vai aparecer na tela que code da tecla que você pressionou. No meu caso eu apertei delete, apareceu 46, tá? Então o delete é um que eu uso com frequência, por isso eu não lembro que ele é o 46, mas se você não sabe, se você quer descobrir outra tecla, é só você utilizar essa estratégia, tá? Vou vir para cá. Então agora que eu sei que ele é o 46, né? Então eu vou vir aqui, olha, em vez do message box keycode, eu vou falar para ele o seguinte: if keycode é igual a 46, né? Ou seja, se a pessoa preencheu 46, né? Then, e aí aqui eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí a primeira coisa que eu quero que ele faça, né? Eu quero que ele pergunte para a pessoa se a pessoa tem certeza que ela quer excluir aquele tipo de férias. Então para isso eu vou gravar duas variáveis, tá? Então dim conf para confirmação as string e dim tipo as string, para ele salvar qual que é o nome desse tipo, e assim fica mais fácil você fazer textos mais interativos, tá? E aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou definir qual é o tipo, né? Mas isso só faz sentido também se a caixa de texto tem alguma informação, tá? Que faça sentido, que combine com as opções. Ou seja, se eu coloquei ali a opção teste e opção teste é uma opção da caixa de combinação, aí ele vai fazer isso. Agora, se a pessoa escreveu uma coisa nada a ver, se a pessoa deixou o texto padrão, se a pessoa deixou vazio, eu não quero que esse texto rode, porque senão ele vai ficar rodando isso o tempo todo e isso vai dar problema para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou colocar um and, né? me.cb underline tipo underline férias ponto match found igual a true, né? Ou seja, a pessoa tem que ter apertado o delete e ele tem que ter encontrado um match entre a informação que está escrito nessa caixa de combinação e as opções da própria caixa de combinação, tá? Então isso aqui vai fazer com que você não tenha que ficar limpando muito ali o seu código, evitando ali condições diferentes no seu código, tá? Beleza. Fez isso, né? Então colocou essa estratégia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar o tipo, tá? Então o tipo vai ser igual a... Até se você quiser melhorar, facilitar aqui o código, você pode fazer isso aqui, ó. If me.cb tipo férias, tá? Então assim, a gente vai identar isso daqui, olha, e agora não precisa mais isso daqui, mais fácil. Senão a gente vai ter que colocar o .cb tipo férias toda hora. E aqui já deixa um end if para não esquecer dele, tá? Então o tipo vai ser igual a ponto value, né? Aí depois que você colocou ali o tipo ser igual ao ponto value, eu vou confirmar com a pessoa. Então conf, que é a outra variável que a gente criou, vai ser igual a um message box para aparecer uma mensagem na tela para a pessoa. Vou colocar aqui um prompt, né? Então você deseja excluir o tipo de folga, dois pontos, e aí eu vou dar um espaço, e comercial, tipo, que a gente acabou de salvar, e aí eu vou colocar aqui outro e comercial, aspas, ponto de interrogação. Então virou uma pergunta: você deseja excluir o tipo de folga? E aí vai aparecer o que a pessoa selecionou. Se sim, então vírgula, bb question, para ter cara de pergunta, e para a pessoa poder responder sim ou não, mais bb yes no, tá? Então assim a pessoa vai ter cara de pergunta, vai poder responder sim ou não. E aí aqui eu vou colocar um título: excluir tipo de folga. E aí agora eu vou tratar a solução, né? Vou tratar essa resposta que a pessoa me deu, tá? Então if conf é igual a vb no, quer dizer que a pessoa respondeu não ali para essa pergunta. Se ela respondeu não, eu não preciso fazer nada. Então eu só vou avisar ela: then message box ação cancelada. Então a pessoa disse que não, eu vou cancelar a ação, vb information, e aqui eu posso repetir o título ali para ficar legal. Então excluir tipo de folga. Beleza? Exit sub. And if, tá? Então assim ele conferiu essa situação. Se a pessoa disser que não, ele cancela. Se a pessoa disser que sim, agora eu vou ter que ir lá na minha planilha, que é a minha planilha de folgas, né, a PL folgas, e excluir efetivamente essa opção. Para isso eu vou precisar salvar em qual linha essa opção está. Então eu vou criar uma nova variável, dim l
as double. Como que eu faço para encontrar isso, né? Para encontrar isso, eu vou vir aqui na coluna G, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, vou lá na PL folgas ponto, até melhor, posso fazer até o seguinte, ó, L igual a PL folgas ponto range cifrão G, dois pontos, cifrão G. Eu já sei que essa opção que a pessoa selecionou, ela é uma opção válida. Por quê? Porque ele teve match found igual a true. Então, se eu não soubesse disso, eu não tivesse colocado esse match found igual a true, aqui eu ia ter que fazer uma proteção para evitar que ele procurasse um texto que ele não encontra, como por exemplo o texto padrão. Se a pessoa apertasse delete com o texto padrão acionado, ou com vazio, por exemplo, qualquer coisa do tipo. Então isso daqui te ajuda a deixar essa parte do código mais curta, tá? Então, o L vai ser igual a PL folgas, selecionando a coluna G, ponto find, e aí eu vou procurar o atos, dois pontos igual, o tipo, né, que é o que a gente salvou aqui em cima, por isso que é mais fácil a gente salvar. Vírgula, look in, dois pontos igual, xl values, para ele procurar só em valores, look at, dois pontos igual, xl roll.raw, tá? Então isso aqui vai salvar a linha lá no lugar certo, e aí agora é só ir lá e dar um delete nessa linha, né? Então, para isso eu vou fazer o seguinte, ó, ponto range, PL folgas, ponto range, cifrão G, cifrão E comercial L ponto delete, shift, dois pontos igual xl up, né? Então deleta e joga as linhas de baixo para cima, para ficar sempre certinho. Fez isso, agora a gente também vai ter que ajustar as informações que estão na nossa CB. Então para isso eu vou fazer um call md cbs ponto, e aí aqui eu vou procurar, né, qual desses itens vai trazer para mim aquela informação. Então seria a TCB tipo folga, tá? Então a TCB tipo folga, ok? E aí quando eu fizer isso, eu também posso fazer o seguinte, depois dele fazer essa alteração, eu vou colocar, olha, ponto value vai ser igual a mdtp mdtp.tp, e aí aqui eu posso procurar, né, o tipo folga, para que ele volte o texto padrão naquela informação. E se você quiser fazer uma carinha mais legal, você pode fazer isso aqui, ó, message box, e colocar um aviso para a pessoa, né? O tipo de folga, dois pontos, e aí você pode colocar aqui, ó, e-comercial, e colocar aqui tipo e-comercial, espaço foi excluído com sucesso. Só para avisar a pessoa ali, fica uma cara também mais interessante do seu projeto, tá? Aí VB information, e aí você pode colocar aqui novamente o título, excluir tipo de folga, ok? Então fazendo isso, ele já vai fechar aqui, você já vai ter a opção de deletar esse tipo de folga. Vamos testar para ver se está tudo rodando certinho, tá? Então chegamos aqui, vou rodar aqui o código, vou lá para aquele botão, tá? Então aqui que a gente colocou, vou selecionar aqui o teste e vou apertar delete. Então olha, deseja excluir o tipo de folga? Teste? Não. Então, ação cancelada, beleza. Vou apertar delete agora com ele vazio, ó. Com ele vazio não faz nada. Se eu sair e vier escrever qualquer coisa que não tenha nada a ver, ele não funciona. Então, por quê? Não está dando match found igual a true. Se eu selecionar lá o teste, o delete e disser que sim, então ele vai avisar que foi excluído, voltou o texto padrão. Então, quando você voltar aqui e sair, ele vai voltar até apenas ali duas opções. Então, a primeira missão aí do nosso projeto já está feita, tá? Qual que é a próxima missão do projeto? A gente escrever, né? Então, clicar aqui no botão de salvar e escrever essas informações no lugar correto, tá? Vamos lá para o VBA para a gente dar uma olhada em uma questão. Então, vim aqui no MD Variáveis, você vai ver que a gente tem esseledit. Esseledit a gente usou em aulas passadas, tá? Então, por isso que ele já existe aqui, a gente vai voltar a utilizar ele, porque ele é bom, ele ajuda para que você tenha um único botão, né, o botão de salvar, um único botão para fazer todas as mecânicas, tanto de salvar um novo item, quanto salvar um item antigo. E ele consiga entender sozinho se você está salvando um novo item ou se você está salvando um item antigo, se é um cadastro ou uma edição de informação, tá? Então isso daqui vai ser importante, vai ajudar a gente bastante aí ao longo de todo o projeto. Por isso essa variável é interessante, por isso que é uma variável pública, tá? Então vou vir para cá.
E vamos trabalhar agora com o botão, né, aqui do salvar, que lembrando, né, ele é uma imagem, então eu vou vir aqui nele, então ele olha o IM salvar férias, tá? Então eu vou criar um novo item aqui para ele, ok? Eu vou vir aqui, olha, private, sub, lembrando, como ele é imagem, não tem o evento click, tá? Então eu estou criando esse evento click aqui, digitando mesmo, ok? Então eu vou colocar o nome dele, né, então que é o IM salvar férias, só toma cuidado para digitar certinho, tá, o nome, clicar, clique, né, e aí abre e fecha parênteses. Pronto, agora eu posso criar aqui o código do evento clique desse botão. Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu tenho que garantir é que as informações que são obrigatórias, no meu caso todas, estejam realmente preenchidas, tá? Como que eu faço para verificar item por item? Então eu vou criar aqui, olha, uma variável, tá? Que vai ser legal, que vai ajudar da seguinte forma. Vou pegar aqui v as variant, vou até dar mais um, as variant, tá? Então por que variant? Variant é uma variável que pode variar de modelo, variar de tipo, tá? Então aqui a gente vai utilizá-la para salvar verdadeiro ou falso, ok? E qual que é a estratégia que a gente vai utilizar? Eu vou passar por cada uma das informações que fazem parte daquele preenchimento e verificar se elas estão com o texto padrão. Se elas estiverem com o texto padrão, quer dizer que a pessoa não preencheu aquele dado e, por conta disso, aquela informação está faltando, tá? E isso vai acontecer tudo dentro do formulário. Então, if me and with, ok? E aí, como que eu vou verificar isso? Né? Então, eu vou ver cada uma das minhas caixinhas, tá? Então, as minhas caixinhas aqui vão ser F4, ó, o CB nome férias e CB tipo férias. Vou começar por esses dois, tá? Então, vamos vir para cá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, if me, opa, já estou dentro do me, ponto, CB nome férias, ponto, velho é igual a md, tp.tp, nome férias, ou tp férias, na verdade, deixa eu até ver qual que é o item que eu estou usando ali, porque me deu um branco aqui, isso acontece. Então, vamos ver aqui, olha, CB nome férias, ele está pegando tp nome, tá? Então, CB nome férias, mdtp.tp nome. Beleza? Them. Então, se isso aqui acontecer, né, então se o nome férias ele tiver como tp nome, ele vai fazer o seguinte, .cb nome férias ponto for color, cor da fonte vai ser igual a md cores, ponto, e aqui a gente já tem lá o vermelho, tá, para destacar essa condição. E aí o v vai ser igual a true, indicando que existe pelo menos uma caixinha vazia. Depois é o tipo férias. Então if.cb tipo férias, ponto, velho é igual a md tp.tp tipo férias, tipo folga, them, ponto, cb tipo férias, ponto, for color vai ser igual a md cores, ponto, vermelho. E aí o v é igual a true, mesma coisa, and if. Agora a gente vai para as caixas de texto, tá? Então if.tb início férias, ponto tb if.tb início férias, ponto, velho igual a mdtp.tp início. Deixa eu só conferir se é o início mesmo. Tá aqui, tb início férias. Ele pega o início e o fim férias. Eu vou aproveitar aqui para dar uma conferida. Fim férias pega o fim mesmo, tá? E o OBS pega o OBS, beleza. Então o que eu vou fazer ali? Então início, them, and if. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Então ponto .tb início férias, ponto for color vai ser igual a md cores, ponto vermelho, e o v é igual a true. Mesma coisa vou fazer para o fim férias agora. if.tb fim férias, ponto velho é igual a mdtp.tp fim, them.tb fim férias, ponto for color vai ser igual a md cores, ponto vermelho, e o v é igual a true.
E a observação não é obrigatória, tá? Então eu não vou deixar a observação como obrigatória, por conta disso eu nem preciso colocar ela aqui, tá? Então isso aqui vai marcar e destacar esses itens ali pra gente dentro do nosso user form, beleza? Depois que a gente fez isso, a gente precisa verificar, poxa, peraí, existe alguma caixinha vazia? Para isso eu vou usar essa variável v que a gente colocou true nela. Então eu vou fazer o seguinte, olha, if v igual a true, then goTo vazio, tá? E esse goTo vazio eu vou colocar já aqui no final, olha, então exit sub, para ele só fazer essa parte caso realmente ele tenha vindo desse goTo aqui, tá? E aqui eu vou colocar vazio, 2 pontos, e depois eu vou colocar aqui um message box. E aqui você pode até colocar, né? Tem outras caixinhas aqui que a gente já fez, que tem estruturas parecidas. Você pode pegar ali o texto que a gente utilizou em outros itens, ou você pode escrever aqui de novo. Eu vou escrever aqui de novo, só para não precisar buscar ele de novo. Ou você pode vir aqui, olha, im salvar, por exemplo, funcionário, tá? Você vai ver que ele também vai ter o evento click e também tem justamente o mesmo texto aqui, olha. Então, se você quiser, pode pegar isso daqui para ficar padronizado, ficar ali mais igualzinho, tá? E depois você volta aqui no salvar férias, tá? Por isso que é legal você ter nomes parecidos, isso facilita a vida, tá? Então aqui, ó, im salvar férias, e vai colar isso aqui, ó. Aí vamos só conferir se tem alguma coisa ali para ajustar no texto. Então, por favor, preencher todos os dados obrigatórios, destacados em vermelhos, um VB critical para dar alerta e dados incompletos para avisar a pessoa ali num título legal. Beleza? Fez isso, ele já vai garantir que você só vai fazer o preenchimento caso você tenha todas as informações corretas. Ótimo. Agora, quando a gente tem então as informações corretas, ele tem que ir lá para PL Focus e salvar todos esses dados, tá? Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, olha, o if PL Focus and with, ok? E para fazer essa etapa, a gente vai vir para cá e a gente vai entender como que ele vai fazer esse preenchimento. Então vai vir aqui o nome da pessoa, o tipo da folga, a data de início, a data de fim. Essas duas colunas aqui, olha, eu já vou colocar as duas no formato de data abreviada, né, para não ter problema. Depois, olha, as observações. Então é só pegar aqueles dados de lá e escrever aqui, tá? Então, para isso eu preciso de uma variável de linha, né? Então eu vou criar aqui uma variável de ls double, ok? Para ele escrever na linha certa. E eu vou descobrir qual é a linha onde eu tenho que escrever. Para isso eu faço o seguinte, ponto range, cifrão A, 2 pontos, cifrão A, ponto find, what, 2 pontos igual, a primeira linha vazia, look in, 2 pontos igual a x0 values, look at, 2 pontos igual a x0 row, ponto raw. Tá? Então esse aqui vai descobrir qual é a primeira linha vazia e é justamente onde tem que escrever as informações. Depois é só seguir a ordem que está lá no Excel, aqui da esquerda para a direita. Então funcionário, né? Então ponto range, cifrão A, cifrão E comercial L, ponto velho vai ser igual a mi ponto cb, melhor, ponto cb, nome férias, ponto velho. Aí depois vamos para outra coluna B, tipo, né? Então ponto range, cifrão B, cifrão e comercial L, ponto velho vai ser igual a mi ponto cb, tipo férias, ponto velho, ponto range, cifrão C, cifrão E comercial L, ponto velho vai ser igual. E aí aqui é data, né? Então data de início eu preciso converter ela para data, porque é caixa de texto salva no formato de texto. Para você poder trabalhar com a data, é legal que a gente converta isso para data. Então cd, cdate, né? Aí parênteses, mi.tb, início férias, ponto velho. Fecha ali o parênteses. Isso aqui vai converter a informação que está dentro da caixa de data para o formato de data que o Excel entende, tá? Que é o número ali que representa aquela data. A mesma coisa a gente vai fazer com o fim, né? Então a data de fim que vai para a coluna D. Então ponto range, cifrão D, cifrão E comercial L, ponto velho vai ser igual a cdate mi.tb, fim férias, ponto velho. E por último, a gente tem as observações. Só que as observações não são obrigatórias. Ou seja, a gente vai ter que conferir se a pessoa preencheu observações. Para isso, eu vou fazer o seguinte. If mi.tb
OBS férias.value é diferente de mdtp.tp.obs, então se ele não ficou com o texto padrão, quer dizer que a pessoa preencheu alguma coisa. Then, ponto range, cifrão e cifrão, e comercial L.value é igual a mi.tb obs férias.value, ou seja, ele só vai colocar o valor que a pessoa preencheu caso ela tenha preenchido alguma coisa. Por quê? Se você não fizer esse if, ele vai ficar escrevendo o texto padrão em todos os itens, e a gente não quer isso, tá? Então, agora vamos testar isso daqui, porque esse botão já está pronto aqui pra gente, por enquanto, tá? Outra mudança que a gente vai fazer aqui depois é com relação a esse L aqui, tá? Esse L, ele tem ali uma alteração dependendo de se o L-edit está preenchido ou não, tá? A gente pode até deixar isso aqui já pronto, olha. If L-edit é igual a empty, then, então se o L-edit estiver vazio, ele vai pegar a linha desse jeito que a gente já escreveu. Caso contrário, else L é igual a L-edit, tá? Então, nessa situação, deixa eu só conferir uma coisa, and if, deixa eu só fazer aqui, ó, md variáveis.ledit, beleza? E aqui eu vou colocar também md variáveis. Beleza? E aí aqui também só faltou o L é igual a esse ponto range, senão eu não ia salvar a informação, também não ia dar certo, beleza? Então, agora, quando ele fizer isso e for uma edição, ele já vai salvar na linha correta. Quando ele fizer isso e não for uma edição, ele vai criar uma linha nova, tá? E depois, já que eu já coloquei aqui o L-edit, depois dele escrever todas as informações, eu vou precisar limpar o L-edit. Tá? Então, md variáveis.L-edit é igual a empty. Tá? Para não ter problema e na próxima rodada. Fez isso, né? Então ele colocou essas informações ali pra gente. O próximo passo que a gente vai fazer, né? Então já que ele já limpou esses dados, é a gente limpar as informações do nosso user form, para ficar bacana. Assim a gente já faz isso de uma vez. Então if me, novamente, and with, e eu vou passar por todas as caixinhas colocando de volta o texto padrão agora, né? Então mi.cb nome férias ponto value igual a mdtp.tp nome não precisa do mini que eu já dei o if, aí ponto cb tipo férias.value vai ser igual a mdtp.tipo tipo folga ponto tb, e aí aqui início férias.value vai ser igual a mdtp.tp início, ponto tb fim férias.value vai ser igual a mdtp.tp fim, ponto tb início já foi, fim já foi, obs férias.value vai ser igual a mdtp.tp OBS. E aqui não tem problema, você não precisa verificar novamente, porque você está colocando texto padrão. Se a pessoa não tiver mexido, ele vai trocar texto padrão por texto padrão, não vai dar diferença nenhuma, tá? Então, bacana, já ficou certinho. Se você quiser deixar bem legalzinho, você pode vir aqui e colocar um message box, tá? Então, folga, por exemplo, cadastrada com sucesso, vírgula VB information, vírgula, pode colocar aqui, sei lá, cadastro de folgas, tá? Então, ali ele já vai fazer essa estrutura. O que vai faltar aqui só? A gente colocar esses dados atualizados dentro da nossa list box, mas isso a gente vai fazer na próxima aula. Aqui a gente já fez todo o preenchimento ali dos dados, tá? Então, eu vou salvar o código, vou rodar ele desse jeito e vamos testar para ver se ele está fazendo certo, né? Então, tem que vir aqui. Primeiro, vou deixar tudo vazio, vou clicar, olha lá. Por favor, preencher os dados destacados em vermelho. Então, já destacou aqui todo mundo. Não destacou observações. Cliquei lá, já destaca todo mundo bonitinho. Agora não destacou as datas. Então, está funcionando, tá? Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui o nome de um funcionário. Então, o Pedro José. Eu vou colocar aqui, olha, o afastamento dele, tá? Então, eu vou colocar férias, por exemplo. E aí, ele está aqui do dia 21, por exemplo, do 1 até... vou colocar aqui 21 de fevereiro de 2025, por exemplo, tá? Então, se eu fizer isso aqui e clicar em salvar,
ele vai ter que ter escrito lá no Excel, já limpou todos os dados aqui bonitinho. Se olhar lá no Excel, ele colocou, olha, o nome do José, ele está de férias, dia 21/1 até dia 21/2, tá? Então, primeira parte aí, bem bacana, ficou legal. Já está funcionando certinho. Outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, aqui nos funcionários, olha, percebe que o Pedro José está como ativo. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Agora eu tenho que, quando ele escreveu aqui, ele vai ter que procurar o funcionário e colocar essa informação aqui de férias, tá? Então, para que ele ajuste esse dado. Porém, tem uma coisa. Quando a gente cria essa estrutura, ele precisa, quando terminar as férias, né, então depois ali do dia 21/2, ele precisa voltar automaticamente para ativo, né? Então a gente precisa ter essa mecânica, e para fazer essa mecânica legal, a melhor forma é fazendo isso por meio de uma fórmula, tá? Então, próximo passo e a nossa lição aí da próxima aula é a gente colocar aqui uma fórmula nesse cadastro do funcionário, né, que entenda, poxa, esse cara, ele está ativo ou não está ativo hoje, né? Então, qual que é a condição dele hoje, tá? Então, para isso, a gente vai trabalhar lá na próxima aula. Eu fico por aqui por hoje, para a gente não fazer uma aula muito grande. Até a nossa próxima aula.